coisa que não dá, assim, ele é um representante público, olha o que ele falou, cara. Elas são fáceis porque são pobres. Que estado? Assim, eu vou me refutar. Eu ia falar, que estado pode admitir um representante que pensa assim e fala assim de refugiadas de guerra? Só que aí eu lembro que o presidente era o Bolsonaro, né? Olá, eu sou o Henrique Morganti. Estou aqui para falar dessa pessoa que você já viu aqui na nossa máscara e é uma criatura um tanto controversa. Ele não é, no momento, um grande assunto, assim como não era o Calvo do Campari, como já falamos no outro vídeo. Nós estamos chegando atrasado nas tretas. Gostaríamos sim de ter falado no dia que aconteceu, mas por algum motivo não estávamos com o projeto online, então vamos falar agora porque o assunto é muito bom. E porque o nosso primeiro vídeo sobre os cancelados, sobre na verdade pessoas que destruíram sua carreira ao vivo, aquela era a temática do vídeo, por isso que muita gente acabou ficando de fora, o critério era esse, na frente das câmeras, sabendo que estavam sendo filmados, se destruíram, ou mandando áudio talvez, né? Então, eu desde já agradeço muito, o vídeo está indo muito melhor do que eu imaginava para um início de canal. Se você não viu, vai ficar nas telas finais, também está aqui. Aproveita já para curtir, se inscrever e ficar a par do conteúdo. Ninguém manda ter pé grande, né? 2 horas depois... Eu quero convidar vocês a verem comigo um vídeo específico disso. Vários vídeos do Monark sobre esse assunto da liberdade de expressão, mas esse daqui, além de ser o mais completo, ele vai trazer simplesmente 2 astros aqui do canal que já fizeram sucesso, nosso top 1 e top 2 reunidos no mesmo vídeo. Mamãe Falei e Monark. É um ambiente com muita inteligência, com muita ética, né? Enfim, né? Só coisa boa acontecendo ali dentro. Mas é surpreendente que, assim, o Monark consegue fazer o Arthur Duval virar sensato até. Mas vamos ver, né? Vamos lá aos pontos. Nós estamos em 2022, o Bolsonaro perdeu a eleição, ele pôs um amigo dele argentino para incitar pessoas, através de uma manobra, né, de liberdade de expressão, para quebrarem coisas na rua em nome dele. É isso. Eu não sou idiota para não ver isso, cara. E você também não é. Não, você tá romantizando. Não tô romantizando. É que Claro eu que apoio você tá. liberdade de expressão, entendeu? É essa a questão. Começou. Apoio liberdade de expressão. É o Pokémon, né? O papagaio. Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Também, Monark, só que assim, cara, você tem que entender que liberdade Você de não expressão apoia tem que ter liberdade de limite. expressão, não tem que... O Arthur Duval, ele é pro lado bem liberal para isso também, até porque, né? Assim, vocês já repararam que as pessoas mais fanáticas em defesa da liberdade de expressão é as que mais falam besteira? Não sei que coincidência é essa, né? Mas parece que algumas pessoas têm mais motivos para se preocupar com isso do que outras, né? Né, Monark? Acho muito engraçado que o logozinho dele aqui de corrente rompida, né? Nossa, ele é muito rebelde, ele é o nosso guerreiro mesmo. Ele rompe as correntes da ditadura, da censura. Tem limite, Então, cara. de novo, se um cara entrar aqui e falar assim, quero que mate o Monark, e o cara te mata, ele tá só exercendo a liberdade de expressão dele? Mas isso não é liberdade de expressão, pô. Liberdade de expressão é a liberdade de ter opinião. De expressar o que você pensa. Liberdade de ter opinião é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Eu posso, no meu íntimo, querer te matar. Eu não posso expressar isso. Olha, aí, Arthur Duval sensato. Foi o que eu falei sobre os nazistas lá, né? Você pode pensar, ninguém tem como impedir você de pensar e nem saber que você tá pensando, ainda. Não sei. Mas não é pra falar, cara. Se você quer ser idiota, seja idiota discretamente, por favor. É o mínimo. Eu não posso expressar isso. Pode sim. Assim, Pode sim! Ai, Monark. Eu gostaria que o Monark morresse, eu gostaria, beleza. você pode falar, Agora, nossa, não posso Monark, eu mandar tô te com vontade matar. de matar você. Você Isso pode você expressar. Isso você pode. Então, Isso mas você é isso. pode. Arthur, Mas eu não posso falar pra alguém te matar. cara, eu entendo que você tá... O cara... Mano, o cara nem tem mais instinto de autopreservação. Pode me matar sim, vem! Fala que vai me matar, me mata, vai! Me mata! Caralho, mano. Eu acho engraçado que eu tô olhando aqui o cenário. Tabuleirão de xadrez. Eu também gosto de xadrez. Cara, xadrez é um jogo que exige prudência, estratégia, bom senso. Pensar à frente. Não fazer coisas por impulsividade. Eu acho que se o Monark estivesse jogando xadrez, ele já ia
primeiro ele ia começar aquela abertura bonitona de abrir os peão da torre, né? Que não serve pra nada. Ou ainda abrir o rei e começar a meter o rei pra frente ali, provavelmente. É o que ele faz na vida, né? Mas deve ser só parte do cenário mesmo. Nessa o Bolsonaro é uma merda e tal, eu não quero Mas independente do tirar Bolsonaro. os seus valores Tira o Bolsonaro da equação. Então, Tira ele do universo. se a gente tirar o Bolsonaro da equação, a gente vai estar numa ditadura do judiciário com censura, que eu acabei de ser afetado, que tem gente recebendo a polícia na casa dele porque deu uma opinião. Sou contra isso. Ditadura do judiciário, cara. Cara, meu, é sério, Monark. Mano, é que ele não gosta de estudar, né? Ele já falou que não gosta de estudar. Mas se ele conhecesse história... Gente, ditadura do judiciário. Olha, eu acho que qualquer vítima de uma ditadura real ia sonhar em sofrer essa opressão do judiciário. Então, você é contra isso, mas você defende o processo lógico que eles usam para implementar a censura. Porque se eu for falar com o Xandão, olha, Xandão, o que você está fazendo é errado, ele vai falar as mesmas coisas que você está falando para justificar a censura que ele está impondo. Não vai falar as mesmas coisas de Arthur Duval em momento algum, tá? Duvido muito. Pode até parecer, mas vai ser muito mais elegante. Usar as mesmas justificativas que eu não significa que, ele acredita a mesma coisa que eu, e 2, ele defende a mesma coisa que eu. Ele tá usando simplesmente a mesma justificativa. Da mesma forma que o Bolsonaro usa a justificativa de que ele é de direita pra fazer coisas de esquerda. É que Bolsonaro fazer coisa de esquerda o Bolsonaro esquerdista. Mas né? Ele tava num partido que tinha social no nome, segundo outro comentário, de muitos outros comentários, né? Porque o nazista tem lá o socialista no nome, então... Bolsonaro, ó. Do lado ali de Lenin, Stalin. Pra mim não tem justificativa pra cercear a liberdade vamos de expressão, trocar aqui. Entendeu? Não deve ser cerceada em nenhuma hipótese, em nenhum momento. Então, liberdade de expressão não deve ser cerceada em nenhuma hipótese, em nenhum momento. Eu vou trocar igual pra você acontece entender. nos Estados Unidos, ou acontecia, porque lá tá ficando do caralho também. Então vamos lá. 2018. Bolsonaro ganhou, Haddad perdeu. Se um argentino fizesse uma live falando que as urnas foram fraudadas e o MST estivesse na rua queimando pneus, eu ia ser a favor de tirar essa live do ar do mesmo jeito. E eu seria contra do mesmo jeito. Aí é que tá. Então, não fale que a minha opinião está enviesada por causa do Bolsonaro. A minha opinião é a mesma nos dois cenários. Em 2018, com pessoas nas Só ruas que você apoia a quebrando censura, coisas... esse é o problema, Não, na minha opinião. Aí, o momento em que o Mamãe Falei é extremamente coerente. E sim, ele se posicionou contra esses atos após a derrota do Bolsonaro, das estradas e tudo mais. Coerência. Mas segundo o Monark, não é porque é coerente, é porque ele apoia a censura. E o Monark acha que também o MST deveria ter fechado... Ele teria... Não acha, obviamente, né? Tem uma coisa, a gente sabe que ele realmente não defende as pautas... essas pautas antiéticas por elas. Ele defende a liberdade de expressão e por consequência. Por exemplo, aquela fala famosa de que devia ter um partido nazista. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Eu sei que não, o monarca em si não é um fã, não deve ser um fã do Hitler, né? Não sei no íntimo dele, óbvio. Mas eu não acredito que ele seja de fato nazista. É só um fanático da liberdade de expressão. Assim como, obviamente, ele também não é do MST, né? Mas ele fica com essa, né? Faça o que quiser. Pode ser uma anarquia. Quanto mais caos, melhor. Todo mundo fala o que dá na telha e ninguém deve censurar, né? Mas ok, vamos lá. Que você não tá enxergando como se fosse, mas na verdade. Tudo bem, é que a gente tem uma linha. O Arthur Duval tenta que dar tapinha na mesa pra se segurar com vontade, com certeza com vontade de esganar. Fala, não, meu Deus do céu, não é isso, gente. Do que é ou não aceitável em termos de restrição de liberdade de expressão. A minha é um pouco mais pra cima, a sua é um pouco mais pra baixo. Você tem uma linha, eu não tenho. Entendeu? Você tem uma linha. Essa é boa, hein, Monark? Eu não tenho uma linha. Também sabemos que não é a favor da prática de empinar pipa. Cara, uma linha é boa às vezes. Linhas são úteis, serve pra muita coisa. Dá pra pescar, dá pra marcar um nível assim, dá pra costurar alguma coisa, dá pra você ter uma noção do que falar e do que pensar, tá? Se eu chegar pra você de novo, mas em alguma extensão entendeu? A criança não tem a... Tudo bem, então outra. Vamos pegar que você pega um cara... O Arthur Duval tá com dificuldade de criar um exemplo, porque já criaram tantos exemplos, tantas analogias e tantas tentativas de explicar essa situação com o Monark, que tá realmente difícil e original. Até eu mesmo, se ele tivesse aqui, eu ia ter que pensar muito pra
pra imaginar que milagrosa abordagem talvez funcionasse. Vamos supor que você pega um cara, ele sai na rua, na porta da casa da sua avó e começa a falar coisas sexuais. Eu quero te comer, sua gostosa, quero comer seu cu. Começa a falar as coisas mais... As maiores atrocidades num local público. Ó o ponto que alguém tem que chegar, cara. Eu tô com pena do Mamãe Falei. Pra tentar, assim... Cara, é muito triste quando você quando você precisa tentar convencer alguém de algo e nada funciona. E é uma coisa que era pra ser óbvia. Olha o exemplo que o cara tem que dar, mano. Se alguém tiver na frente das casas da sua avó gritando pornografia. É triste o ponto que o argumentador tem que chegar. Começa a falar as coisas mais... As maiores atrocidades num local público na frente da casa da sua avó. Você acha que esse cara deve ser permitido de fazer isso? Acho que sim. Eu acho que não. O cara não... Mano... Aquele negócio que a Tabata tentou falar e que é o óbvio, né? A expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. O cara acha que alguém tem o direito de violar essa liberdade do sossego da avó dele. De alguém ter o direito de ir lá na porta da casa dela ficar xingando ou falando coisas de cunho sexual pesado por uma idosa, desrespeitando ela. E ele acha que tá tudo bem. Porque o mais sagrado é a liberdade de quem tá falando. Quem tá ouvindo, quem tá lidando com isso, que se foda. Tá bom. Então você acha que realmente esse cara pode ir na casa da sua avó, na porta da casa da sua avó, e falar que quer... Mano, o coitado do Arthur Duval pensou no exemplo mais esdrúxulo, mais absurdo que ele conseguiu tirar ali de improviso. Eu entendo ele. Eu também, assim, já tive que improvisar argumento. Às vezes sai uns absurdos mesmo. E ele deu a carta, dá pra... O sorriso dele aqui, o sorriso dele, ele deu a cartada, que ele falou, meu, eu vou mandar um argumento brabo, cara. Esse daqui é um full house aqui que eu vou mandar nele. Ninguém vai ganhar disso, daqui é um checkmate. Não tem como um cara imaginar alguém na casa da sua avó, gritando pornografias e obscenidades e ficar ok. Não vai, eu vou ser o cara que vai finalmente fazer ele pensar um pouquinho. É uma esperança meio ilusória, né? Porque o cara já ouviu essas coisas aqui, ó, e ficou quietinho. Você acha que um sujeito que tem pornografia infantil é um criminoso? Que tem pornografia infantil? É. Essa pergunta ele teve que parar pra pensar, né? Então. Mas ele, coitado... sua avó, na porta da casa da sua avó, e falar que quer estuprar ela, comer ela, etc, com criança lá dentro, por exemplo, também. Ele pode falar, fica à vontade. Ele pode falar, fica à vontade, mano. Fica à vontade. Mas ele vai estar sendo uma ameaça, não porque o que ele tá falando, mas porque ele tá na frente da casa ameaçando as pessoas. Não, ele não vai ameaçar. Ele fala, eu gostaria, eu jamais faria, mas eu gostaria muito... Coitado, mano. É triste quando um argumento não encaixa, não funciona e você tem que tentar salvar. Eu tô triste aqui, cara. Eu tô com muita empatia com o Mamãe Falei. De falar as maiores outras, mas eu não vou fazer. Eu não acho que ninguém deve fazer, mas eu gostaria muito de estuprar essa mulher, de fazer tal coisa e tá. Ele não pode fazer isso, cara. É uma ameaça, de qualquer forma. Mesmo ele falando isso, é uma ameaça. Então você tá caindo, cara, de novo, no papo que eu tô te falando. Mas no final das contas... Se ele falasse assim, na casa dele, isso... Falasse assim, ó... Não, na casa dele é uma coisa, cara. Na minha casa eu posso ficar pelado, posso fazer então o problema não é... Cara, novamente, se você tá falando, você tá falando na sua casa com a internet ligada, com uma live, com story, tá, vai postar isso? Aí tanto faz. Se você fizer, a internet também é um local público. Se você não é muito diferente, na verdade é muito pior você fazer algumas coisas online do que na casa de alguém falar. Vai afetar a pessoa e os vizinhos dela. Alguém não vai ser na internet porque alguém vai tirar o celular e vai filmar. É óbvio. Eu filmaria se fosse uma dessa, né? Mas, né? Vamos supor que ninguém filmou. É menos grave você fazer ali se realmente for o cenário do Arthur. Não tem ameaça física, ele não vai invadir, ele só tá falando. Né? Então, nesse caso, para o pensamento do monarca funcionar, vai ter que voltar àquele ponto que ele tá fazendo na privacidade dele, isso não vai se tornar público, aí realmente foda-se, né? Foda-se. A avó dela não vai nem saber. E aí, assim, o cara é tão inteligente que ele nem entendeu o argumento. O argumento parte da premissa de que a avó deles teria contato com isso, ela ia ser afetada.
Então, não ia ser uma coisa indolor igual o cara falar no anonimato, mas ele não entendeu o argumento, porque, obviamente, né, modo Pokémon dele, né, liberdade de expressão, não vai passar nada ali. Começa a vir alguma coisa, faz uma cociquinha ali, será que, uma dúvida, será que nesse caso não pode? Não pode não, é liberdade de expressão, não pode não. Ah, cara, meu Deus, vamos lá. Não é a expressão. O problema não é se expressar. Claro que é, cara. O problema é você ir na casa de alguém ameaçar a integridade física dela. Tá ameaçando. Chegou no ponto que eu queria. Você viu? Ó, essa conversa dele eu já conheço, porque eu já conheço muito dessa galera anarcapitalista, ultraliberais, enfim, galera da bagunça. A gente pode falar mais disso depois, tô falando muito raso deles, são bem complexos. Muito mais que o Monark, né? Que só tem essa única coisa na cabeça. E assim, mas existe uma ideologia ali, existe um princípio de que somente a integridade física ou a propriedade privada de alguém pode ser ameaçada e gerar realmente um motivo legítimo para a defesa, ou para você se contra-atacar, agir de alguma maneira para coibir aquilo. E eles partem do princípio de que as palavras não podem ferir, que as palavras elas não são uma agressão. Existe esse conceito. Então, palavras, pensamentos, ideias são algo imaterial, pelo jeito. Não. Então, palavras, elas basicamente não fazem parte aqui do mundo físico, né? Então, qualquer pessoa deveria ter, sim, o direito de pensar e externar esses pensamentos em palavras, em texto, né? Qualquer forma, usar sua liberdade de expressão irrestrita e falar tudo o que quiser, por pior que fosse, e realmente quem se sentisse ofendido estava sendo fresco, frouxo, idiota, fazendo drama, mimimi, né, como eles gostam de falar, porque palavras não machucam. Então, assim, você ouve uma coisa que você não gosta, segundo eles, você ignora, você filtra, ou você também usa sua liberdade de expressão e ofende de volta, né? É uma grande quinta série o mundo, segundo eles, deveria ser. E pronto, se você se incomodar com palavras, você é fraco, você é da geração Nutella, mimimi. A única coisa que é justa você se defender é agressão contra a sua integridade física, violação da sua integridade física ou violação da sua propriedade, né? E é muito curioso isso, porque, cara, eles partem do princípio que realmente as palavras, os sentimentos, as sensações, eles são alguma coisa então metafísica, são uma coisa espiritual, não é uma coisa que faz parte do nosso universo. Gente, o cérebro é um órgão, ele é físico, ele está no corpo. Por que ele não pode ser agredido? Não tô falando de enfiar um pé de cabra na cabeça de alguém, não é isso, não é um traumatismo craniano. É uma agressão que vem por outros canais dos nossos sentidos. Algo que você leu, algo que você ouve, isso vai entrar no cérebro como um impulso elétrico, mas vai entrar no cérebro, vai criar uma reação interna. Isso é físico, é tão físico quanto uma pedrada na cabeça. Vai gerar descarga de emoções, vai gerar todo um processo mental, ligações, ativação, vai ativar as memórias da pessoa, eventuais gatilhos, traumas. Como que não é algo físico, gente? E outra, todo mundo que já cometeu até mesmo suicídio por causa de palavras ruins, de bullying, de diversos tipos de opressão que não envolvem necessariamente uma agressão física, todas elas então eram fracas. Todas elas eram gente mimimi. Então essas pessoas vão defender praticamente vão ser quase nazistas, defendendo o darwinismo social, né? Porque foram eliminadas por serem menos aptas, talvez. Será que é isso que essas pessoas pensam? Não me espantaria que fosse. Porque assim, se você tá partindo do princípio de que palavras não ferem, cara, você tá subestimando milhões, talvez até bilhões de pessoas que já sofreram com isso. E sofrem. E como que não, gente? Como que não? Existe autoestima ou não? Existe... Cara, uma coisa que agride você como pessoa, da sua existência, que agride uma característica inata sua, aquela treta mesmo que ele perguntou, ter uma opinião racista é crime? Será que é crime, Monark? Então uma opinião não fere, quem se incomoda em ouvir
que a sua cor é feia, é suja, que você é inferior a ela por causa disso, quem acha que você tem que ficar em cargos servis apenas, que não tem direito de ter uma condição de vida igual a de pessoas de pele branca, tá tudo bem isso. Realmente, essa pessoa é fresca por ouvir uma coisa dessa e ficar profundamente incomodada, talvez até deprimida, ou qualquer outra sensação ruim? Sério mesmo? Eu duvido muito que você que você não sente essas emoções quando você é atacado. Porque a gente viu a sua reação quando você é atacado, você fica transtornado. Você não vai falar que quer censurar, mas você não gosta, né? Você não gosta. E as consequências eu sei que você já sentiu. E isso que você mereceu sentir, hein, filho? Você mereceu. Você colheu o que plantou e ainda ouviu pouco muitas vezes. E quem ouve isso injustamente? Essa ideia deles de que só porque algo não envolve uma agressão física, de ter hematoma, sangramento, porrada, osso quebrado, ou uma destruição do seu patrimônio, não importa, é uma das coisas mais anticientíficas que existem, gente. Então você está negando tudo que existe em psicologia, em neurociência, e na própria biologia mesmo. Cara, é coisa de burro isso. É burro, é idiota, é tosco. Não faz nenhum sentido, gente. Pelo amor de Deus, não dá pra entender. Tá, Arthur, a questão é, nós estamos numa ditadura e você tá apoiando... Eu não sou a favor de mecanismo. Ai, cara, eu vou ficar igual o vídeo do Calvo do Campari, que eu achei que ia fazer meia dúzia de react, mas cada palavra é uma pérola, né? Nós estamos numa ditadura, estamos sim. Eu vou ter que submeter esse vídeo aqui lá pro comitê, né? Pra eles verem se eu não tô falando nada errado. Vou. Você também, né? Como é que tá a sua aprovação aí, Monark, do comitê de moralista sobre seus vídeos? Ou você pode simplesmente gravar e postar. Ah, você fez ao vivo? Nossa, como que eles estavam censurando você ao vivo? Ditadura pesada, hein? Eu não sou a favor de mecanismo que tá fortalecendo ela. Não, ao contrário. Não, você tá apoiando a liberdade de expressão. Sim. Tá bom. Liberdade de expressão assume restrição na liberdade de expressão. Você acha correto você ter... Sim, exatamente, cara. Olha o que você me faz, Monark. Você me faz ter que fazer coro aqui com o Mamãe Falei. E ele tem toda a razão. Limites são necessários para a liberdade ser preservada. A galera aqui que falou do nazismo, ele mesmo, etc., eles ignoram que o nazismo aconteceu justamente porque a liberdade de expressão na época não teve o controle que deveria ter. Todo mundo conhece aqui o paradoxo da tolerância. Ou deveria conhecer, talvez. Vai conhecer agora se não conhece. Que nos demonstra que a tolerância absoluta acaba com a tolerância em si. Ela se volta contra ela. Se você tolerar os intolerantes, eles irão ganhar poder. E justamente por serem intolerantes, acabarão com as liberdades. Foi exatamente o que os nazistas fizeram. Então, o Arthur Duval tem completa razão. E isso é o mínimo. É aqui perto do Monark, né? É correto você ter sido caçado? Não. São coisas completamente diferentes, cara. Não, mas era crime de guerra, pô. Crime de guerra. Você foi lá, tava lá na hora lá, você como deputado. Sim, mas as pessoas sempre vão querer usar coisinhas, entendeu? Pra cara, calar. Olha o exemplo, cara. Olha o exemplo. Mano, nada a ver, cara. O Arthur Duval não teve a liberdade de expressão dele cerceada. Ele não foi perseguido por uma ditadura. Esse paralelo não faz sentido, Monark. O Arthur, e o Arthur também, nesse caso, óbvio que agora ele vai passar pano pra ele mesmo, né? Ele tá fazendo isso desde aquela época. Ele não foi um crime de guerra, né? Mas foi sim uma quebra completa do decoro, porque ele era um parlamentar, ele fazia parte do Estado brasileiro. E assim, não houve censura, não foi o problema a liberdade de opinião. Se ele não fosse um político eleito, se ele não tivesse um mandato, ele ia ser só ridicularizado, possivelmente cancelado, igual o Monark foi, acontecer a mesma coisa. E ele ia estar lá com o canalzinho dele igual ele está agora mesmo. Ele foi caçado por outros motivos. Ele não era uma única pessoa ali visitando a Ucrânia e fazendo as ações dele por conta própria. Ele era uma autoridade em exercício, em mandato, que para começo de conversa não era nem para estar ali. Não era para estar ali, cara. Isso daí não gerou um incidente diplomático porque o Brasil estava mais irrelevante ainda na época. Só por isso. Porque assim, do nada aparece um político de outro país
metendo a mão lá, sem que o próprio, oficialmente, nem o Estado brasileiro tinha tomado algum lado e ele estava lá tomando por conta própria. Isso é muito bizarro, isso é esdrúxulo, isso nunca fez sentido. Mas já que ele estava lá, no mínimo ele deveria ter sido exemplar, né? E assim, fora que tá lá, era uma hipocrisia gigantesca, porque o cara... Será que ele já tinha terminado de resolver todos os problemas do Brasil para ir querer caçar problema para resolver lá na Ucrânia? Será que o Brasil, então, aqui já era um paraíso, não tinha nada para fazer, nenhuma leizinha ali para ajudar a vida aqui do estado de São Paulo, que ele representava, para o cara ir lá, né, na puta que pariu do outro lado do mundo, tentar resolver um problema lá, né? E assim, cara, tem coisa que não dá, assim, ele é um representante público, olha o que ele falou, cara. Elas são fáceis porque são pobres. Que estado... Assim, eu vou me refutar. Eu ia falar, que Estado pode admitir um representante que pensa assim e fala assim de refugiados de guerra? Só que aí eu lembro que o presidente era o Bolsonaro, né? Então meio que pode tudo. E pensando bem, se o Bolsonaro fez tudo o que fez, falou tudo o que falou, né? Porque ele só falou, o Arthur Duval realmente, né? O Bolsonaro fez muito mais e ficou no poder até o fim do mandato, mesmo tendo fugido do país antes, né? Dando pro Lula o primeiro mandado de 4 anos e 3 meses, né? Ainda assim ele ficou no cargo, então realmente quem que merecia um mandato cassado? Ninguém, né? Ele invalidou a instituição, mas um erro não justifica o outro, e o Arthur teve que merecer. Outros não terem tido não anula isso. Pra calar as pessoas. Pra calar as pessoas. Não, vamos lá. Você já sofreu com censura, cara. Não, isso não foi censura. O que fizeram comigo não foi censura. Então? Não. O que fizeram comigo foi outra coisa. Sabe, mano. Claro que foi censura, pô. Eles te puniram por algo que você falou, isso é censura, cara. Cara, vamos lá. O que fizeram com você também foi aquilo que nós já falamos no outro vídeo, que convido vocês a verem se não tiverem visto ainda. Como briga com todo mundo, sendo uma pessoa extremamente desagradável e caçador de polêmica para poder se manter em alta. E na hora que precisou de aliado não tinha nenhum. Porque assim... Apesar de ele ter feito tudo que fez e ser um absurdo, a gente sabe muito bem que se ele tivesse aliados, ele não teria caído, que nós vimos claramente no caso do Bolsonaro, né? Enfim. Assim como a Dilma também, se ela tivesse alianças fortes, ela também não teria caído na época. No fim das contas, eu acho super errado essa questão da cassação de mandato, impeachment, devia ser objetivo. Houve um crime ou não, de acordo com a lei. Igual para qualquer outro crime. Se houve, foda-se. Se o cara é popular ou não, ele tem que ser removido. Mas não. Aqui, né, mandato é um concurso de popularidade. Não importa o que você faça, vai importar se seus amiguinhos ali da Câmara gostam de você ou não. E o Arthur conseguiu ser detestado por todo mundo. Então... Fica difícil, né, Arthur? Eles te puniram por algo que você falou, isso é censura, cara! Cara, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Não foi pelo que eu falei. Não foi pelo que eu falei. Foi por quem eu sou. O que você falou, mas a desculpa que eles Tudo usaram bem, tudo bem. Exatamente, Arthur. Cara, o Monark não... Mano, assim, ó, o cara ouviu, né? É igual... Olha o que o Monark tá fazendo, cara. O Arthur foi o prejudicado da história. Ele teria motivos para se vitimizar mais do que ele faz, né? Entrada do Monark, se vitimizar e se sentir vítima de censura e tudo mais. E nem o Arthur tá fazendo isso. O Monark quer ser mais defensor do Arthur que o próprio Mamãe Falei. Cara, e assim ele sabe. Ele vai falar, obviamente, que ele foi perseguido politicamente por causa dos ideais, mas ele sabe muito bem que ele foi perseguido porque ele foi um pau no cu e não tinha aliança com ninguém. E foi tirado por isso. Ele não vai vender a dele antissistêmica, mas ele sabe que não foi por questão de censura da liberdade de opinião. E... né? Tudo bem. Eles te censuraram, mano. Cara, olha isso. O Arthur, ele perdeu o mandato, mas ele não foi igual o Monark, que perdeu o canal, foi banido do YouTube, porque ele não foi censurado. Ele só deixou de ser um representante do governo. E foi julgado que ele não merecia ter esse cargo, ter essa representatividade. E realmente não merecia mesmo. Eles te censuraram, mano. Não, cara, eles não me censuraram, bicho. Eles tiraram o meu mandato. Arthur, lute contra isso, Arthur. Eu sou contra também, Lute Monark. contra isso, cara. Você não entendeu. Você foi censurado, você é vítima disso, Monark. cara. Vítima! Univos! Ai, meu Deus. Monark recrutando aliados na guerra contra a ditadura. Imagina quem aceita um troço desse. E ele tem fã, né? Esse vídeo aqui, ó, tem um monte, 26 mil visualizações, um monte de gente concordando, 1.189 comentários. Ele tem fãs. Imagina você ser liderado pelo Monark. Puta que pariu.
Você é vítima desse sistema tirânico que tá sendo implementado. Vem pro nosso lado. Você tá misturando as bolas. Sistema tirânico, nem pode ficar na dúvida se pode ter material de pedofilia, se opinião racista é crime, né, nem pode defender partido nazista, nem pode se aproveitar de mulheres pobres durante uma guerra, que você é alvo dessa tirania. Nossa, toda empatia, força, guerreiros. Para o vídeo não ficar longo, dividimos em 2 partes. E você que assistiu a esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever para ficar por dentro de nossos conteúdos aqui no canal. E logo assistir a parte 2, que está ainda melhor. Valeu, gente, até a próxima.